Olá! O último empirista dessa levada aqui da teoria do conhecimento moderno chegou e vamos estudá-lo agora. Vem comigo que eu te falo quem é este cidadão. David Hume é o nosso último e mais ferrenho empirista. Agora a gente vai entender o que é aprender pela experiência, só pela experiência mesmo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este homem. Ele era um escocês, nasceu em 1711 e morre em 1776 e vai dizer que o conhecimento se inicia nas percepções individuais, dividindo-as em duas categorias. Primeira, as impressões, percepções diretas e imediatas de algo, tá? As percepções, elas se apresentam à nossa consciência com muita vivacidade, porque a gente tá ali na hora, né? Então a gente tá percebendo aquilo naquele momento. Não é depois, eu não tô buscando lá no meu drive, tá? Então essas percepções, elas podem ser exteriores, uma mesa, uma árvore, usei a árvore de Berkeley aqui. Quem não viu o vídeo sobre Berkeley, que é importante para vocês entenderem esse período, vou deixar um card aqui, tá? Ou também as percepções interiores, de desejo, de dor. Ele vai dizer que também são percepções, gente. Né? Eu tô olhando para uma pessoa que tá sendo causado um sofrimento a ela, eu sinto aquela agonia, né? E a outra são as ideias, que são cópias pálidas das impressões. Ou seja, são lembranças, são imaginações que nós vamos ter depois daquelas primeiras impressões que nós tivemos, tá? E também podem ser causadas pela imaginação. Quando eu pego coisas que nós percebemos, junto com a minha imaginação, eu crio em cima dessas coisas e produzo novos objetos de conhecimento. Um exemplo, fadas, sereias, não existe, né? Eu peguei, sei lá, uma brabuleta e uma mulher e fiz uma fada, um peixe, uma mulher e fiz uma sereia. Então, essas ideias são cópias pálidas. Ainda assim, a gente precisa das impressões, a gente precisa do contato primeiro, ok? Ele dá outra divisão para o conhecimento, que seria entre aquilo que a gente aprende diretamente pelos sentidos ou aqueles que dependem de uma noção de causa e efeito, explorando os limites dos sentidos. Então vamos lá. Aquilo que a gente aprende no contato, e quando eu falo de sentidos, são os 5 sentidos, né? Ou eu tô vendo e tô aprendendo, ou eu tô sentindo cheiro e causa uma percepção, uma apreensão. Tô no quarto de manhã, sinto cheiro de café. Alguém tá fazendo café, tá? Ou pelo paladar, isso é doce, isso é quente, ou ouvindo alguma coisa, ou sentindo alguma coisa. Isso é o básico para adquirir conhecimento. Só que também tem essas noções de causa e efeito, que aí eu exploro os limites que o sentido pode dar. Então, por exemplo, eu sinto o cheiro de café, logo o efeito café está sendo causado por alguém que está fazendo café na cozinha. Ah, então o meu marido acordou mais cedo, a minha mãe tá fazendo café, a minha filha tá fazendo café. Eu não sei. Eu não tenho como saber, né? O café pode vir do vizinho. Mas a gente logo dá essa noção de causa e efeito. Ou, por exemplo, eu escuto um barulho na porta e eu sei que alguém está chegando. Mas pode ter sido o meu gato, pode ser um assaltante, né? Bater na madeira aqui. Então, sempre o efeito que chega a mim pelos sentidos, ele tem o limite do efeito. A causa dele já eu estou explorando além dos limites que eu tenho. E ele vai criticar. Ele vai dizer que aquilo que nós chamamos de causalidade, né, causa e efeito, não existe. Na verdade, é um hábito. Então vamos voltar lá. Eu sei que todo dia de manhã meu marido acorda mais cedo e faz café. Então quando eu sinto o cheiro de café quando eu acordo, eu sei que é o meu marido fazendo café. Quem garante? Como eu disse, pode ser da vizinha, pode ser que minha filha acordou e resolveu fazer café. Né? Mas o meu hábito de todos os dias acordar com esse cheiro e saber que ele levanta antes, é ele que faz, imediatamente eu remonto a causa e efeito. E ele vai dizer que não funciona. Por isso que eu disse que ele é o suprassumo
do empirismo. Vamos ver mais ou menos isso num cronogramazinho que eu fiz aqui. Não é um cronograma, é um quadro, mas vocês me entenderam, não é? Então vamos lá. Ele vai dizer, gente, que todo dia de manhã a gente vê o sol nascer. Todo dia de manhã a gente vê o sol nascer, tá? Quer dizer, a gente pode estar dormindo, mas vamos supor que a gente acorde cedo e veja o sol nascer. Eu adquiro o hábito de acordar e esperar o sol nascer toda manhã. Então, se eu acordo 5:30 da manhã, tá escuro, eu fico lá e espero. Fiz um café, vou aqui olhar e vou esperar o sol nascer, tá? Isso é um hábito. Com o hábito de ver o sol nascer todos os dias, eu elaboro um julgamento. O sol nasce todo dia às 6 da manhã, por exemplo, tá? Esse julgamento não pode ser considerado lógico, pois é concebível que o sol não nasça. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para vocês não enlouquecerem. Todo dia eu acordo e vejo o sol nascer estou com 43 anos, 43 anos da minha vida. Eu já sei que o sol nasce de manhã. Então, por exemplo, eu vou acordar um dia às 5:30 da manhã e tá escuro, eu não vou me preocupar porque eu sei que daqui a pouco vai clarear, né? Eu não vou acender, ainda tá meio escuro assim, mas eu nem vou acender a luz porque daqui a pouquinho o sol tá nascendo. Não é um raciocínio lógico para Hume, porque lógica é uma coisa que sempre vai acontecer. E para ele isso é só um hábito. Pode ser que um dia eu acorde, dê 6, 7, 8 e continue escuro. Cadê o sol? Isso é provável? Muito improvável. Mas pode acontecer, tá? E aí ele vai dizer que não é lógico. Importante frisar, lógico é um conceito da racionalidade, do racionalismo. Então ele vai dizer que pensar que o sol nasce todas as manhãs não é do racionalismo, não é lógico. Então é empírico? Também não é do campo da experiência. Porque eu não posso observar o nascer futuro do sol. Eu não posso chegar hoje e falar assim, nossa, amanhã às 6 horas o sol vai nascer lindo. Não tem como, né? Eu não estou aqui numa máquina do tempo, ok? E aí ele vai continuar o raciocínio. A partir desses dois pontos, não lógico e não empírico, ele vai dizer, eu não tenho fundamento racional para minha crença, mas o hábito me diz que ela é provável. Nem de forma lógica eu posso dizer que o sol vai nascer amanhã, porque eu não tenho prova disso lógica, já que ele pode não nascer. E nem pela experiência, porque eu não estou amanhã para saber se o sol nasceu. Então não há um fundamento racional para eu dizer isso. Eu só digo isso pelo hábito, tá? Tem um outro exemplo que eu costumo dar e que as pessoas falam, ele não tinha o que fazer, né? Mas tudo bem. Se eu derrubar uma caneta, um celular, tá? Se eu derrubar esse celular daqui, eu sei que ele vai cair, tá? Não vou nem entrar na lei da gravidade, mas eu sei que ele vai cair. Vou jogar aqui, cai. Não vou fazer, né, gente? Porque assim, não tô podendo, tá? Se eu derrubar, eu tô afirmando, se eu soltar o celular aqui de uma altura, ele vai cair. David Hume é capaz de falar que solte 100 vezes o celular e veja se ele cai. E eu solto 100 vezes e o celular cai. Não vai sobrar muito celular para cair, mas tudo bem. E ele vai pedir para soltar 101. Porque ele cai porque você está habituada a saber que soltando ele cai. Mas quem garante que ele vai cair 101 vezes? É a mesma lógica, né? Se é que isso tem alguma lógica. Portanto, ele vai dizer que o hábito é o guia da vida. Por isso que a gente acredita em causa e efeito, porque nós estamos acostumados com o hábito. Nós nos acostumamos. Não é que nós não precisamos do sentido, a gente já raciocina e já sabe. Eu costumo, quando falo da diferença entre empiristas e racionalistas, usar minhas filhas de exemplo. Que realmente aconteceu, né? Uma filha minha colocou a mão na panela quente e se queimou. E foi chororô, bem feito, mandou fazer e tal. A outra viu a situação toda, gargalhou, porque criança tem uma certa crueldade, mas ela nunca encostou a mão numa panela quente. Mas ela nunca teve a experiência. Ela raciocinou que aquilo doía, porque ela viu o sofrimento que a irmã passou. Ele vai dizer que não existe isso. Que ela um dia poderia encostar a mão e não se queimar. Porque o que vale é a experiência. Mas ela não coloca porque ela adquiriu o hábito de ouvir de todo mundo que ia se queimar. Mas nunca vai ter certeza se vai se queimar porque não absorveu isso pela experiência. É aí que nós estamos.
Dessa forma, Hume admite um ceticismo, não porque ele entende que várias teorias podem ter razão, então eu não vou tomar parte nenhuma, mas porque ele entende que o humano tem o seu entendimento reservado a certos limites. Aqui a gente tem um pouquinho de comparação entre o que ele fala e Berkeley falou, já deixei o card aí para vocês verem. A gente só tem consciência da ideia das coisas para Berkeley, porque o nosso conhecimento ele não consegue atingir a coisa em si, o nomenum, né, que é a coisa em si. Só atinge o fenômeno, que é como a coisa se mostra, ou com a ideia que nós temos da coisa. Para ele também, a gente adquire o hábito, e tudo bem, mas ele vai continuar não acreditando 100% que as coisas têm um efeito e uma causa, né? Que todo efeito tem uma causa, mas que isso é dado porque o ser humano ele se estreita, ele se limita ao conhecimento, ao entendimento. E por se limitar ao entendimento, ele acredita que as coisas têm causa e efeito. Ok? Terminamos os nossos empiristas, já trabalhamos os racionalistas lá atrás, procurei os vídeos que vocês vão ver. Moto! Procura aí os vídeos que vocês vão ver Descartes, Locke, empirista, Leibniz, o meu preferido Spinoza. E aí vocês vão poder entender um pouquinho do racionalismo e empirismo que vai desembocar em Kant, que provavelmente é o nosso próximo assunto. Tchau, fiquem bem, curte, compartilha, ativa os sininhos para receber, o sininho, né, eu já tô colocando vários, e comenta aí o que você não entendeu, que você precisa que dê uma aprofundada. Beijo, fique bem.